Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas. Eu sou Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ainda estou com a voz um pouco ruim, mas a gente comprou um microfone novo aqui para tentar fazer um áudio um pouco de melhor qualidade. E ainda falando sobre as fontes históricas da Igreja, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Millennial Star. Vamos ver de quando ele é 1840, ficou em circulação até 1970, quando ele foi então substituído pela Ensign. Foi criado então em 1840 na Inglaterra pela Missão Britânica da Igreja Sud, então foi a missão que organizou esse material. Às vezes ele era mensal, às vezes a cada 2 semanas, às vezes semanal, era um jornal. E aqui na Wikipédia está dizendo que era um periódico britânico Sud oficial. Então, oficial da igreja na Inglaterra. Se quiser procurar esse material na internet, o material mais antigo, ali de 1840 até 1900, está no site online da Brigham Young University. Se quiser encontrar esse material mais novo, de 1901 até 1970, está online no archive.org. Outra informação interessante também, ele foi publicado na Inglaterra, e o local específico onde ele foi publicado é Manchester. Bom, vamos lá. Inicialmente, né, o nome oficial mesmo é The Latter-day Saints Millennial Star, né? Então, tipo, o Millennial Star dos Santos dos Últimos Dias. Aí foi abreviado para só Millennial Star, tá? Então, o nome oficial, The Latter-day Saints Millennial Star. O Millennial Star foi o periódico da igreja publicado por mais tempo, né? Então, tipo, a gente falou do Deseret News, que ele ainda existe, né? Ele foi de 1850, mas ele teve algumas pausas, né? Falta de papel, uma coisa aqui, uma coisa ali. O Millennial Star, ele foi publicado direto, né, até 1970, quando ele só foi substituído pela Ensign, né? Então, não deixou de ser publicado. Mas, enfim, acho que a informação mais importante que a gente quer saber aqui é material oficial da igreja? Sim, material oficial da igreja, publicado na Inglaterra, né? Os membros estão longe da sede Sud, lá na Nauvoo, Utah. Querem receber informações da igreja? Vão receber através da Millennial Star. Então, assim, o que é hoje a Liahona na igreja, né? Então, assim, é oficial da igreja a Liahona? É. Então, vamos considerar o Millennial Star da mesma forma, né? O material oficial da igreja. Então, quando é publicado alguma coisa na Liahona, a gente não vai contestar, né? A gente, como membro da igreja, não vai contestar. Então, da mesma forma, não vamos contestar, né? Como membros da igreja, não vamos contestar o que estava sendo publicado na Millennial Star, né? A gente não vai dizer, né, isso aí era contra a igreja. Não. Então, estamos vendo material oficial da igreja. Vamos ver como é que ele começou, então. A primeira publicação foi feita em Manchester, na Inglaterra, onde eu estou agora, em maio de 1840. Né? Quem começou essa publicação foi o Parley P. Pratt, né, como editor, e quem estava imprimindo ali era o W.R. Thomas. Em 1842 eles também começaram a vender o jornal em Liverpool e de repente então oficialmente a impressão da Millennial Star foi oficialmente transferida para Liverpool. Para quem quiser ter uma ideia, Liverpool é tipo 40 minutos dirigindo de carro de Manchester.
Então foi a partir daí, 1842, que então quem estava tomando conta aí do jornal era o Parley P. Pratt e o W.R. Thomas. Então a partir daí a edição passou a ser responsabilidade do Thomas Ward. E quando o Thomas Ward saiu da Inglaterra, quem assumiu foi o Orson Hyde, só que o Orson Hyde já era presidente da missão na Inglaterra. Então acabou que a missão tomou conta da publicação do Millennial Star. No começo era mensal, depois virou, né, a cada 2 semanas, depois acabou virando, né, uma publicação semanal. Na década de 70, aqui agora, né, 1970, a igreja estava querendo uniformizar as publicações da igreja, então resolveu eliminar o Millennial Star e deixar a responsabilidade dessas publicações só para a Ensign. Vamos bater o olho rapidinho aqui nos editores dessa revista, então, desse jornal. A gente já falou que foi o Parley P. Pratt que começou, depois foi Thomas Ward, passou para o Orson Hyde. Orson Hyde acho que era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, né? Vamos só dar uma olhadinha em alguns nomes conhecidos. Orson Pratt, Amasa Lyman, também já vi esse nome. George K. Cannon, olha, ele estava ali, ó, envolvido com o Deseret News. Veio também para o Millennial Star. Brigham Young Jr., 1865, quem era o editor era Brigham Young Jr. Em 1874 era o Joseph F. Smith. Em 1904 o editor era Heber J. Grant. Charles W. Penrose, olha o nome aqui. Em 1919 era o George Albert Smith. 1922 era o David O. McKay. James E. Talmage, olha só, vamos ver mais algum nome que a gente conhece. Hugby Brown, 1838. Se eu não me engano, esse Hugby Brown é aquele cara que era meio contra o racismo, tentou. Se eu não me engano, a gente falou dele nos episódios de racismo. Outro nome conhecido aqui, N. Eldon Tanner, já vi esse nome, acho que ele foi conselheiro na primeira presidência, ele foi editor aí do Millennial Star em 1961. Mark E. Patterson, também já vi esse nome. E é isso aí, essa é a informação que a gente consegue coletar na Wikipédia. Se a gente der uma passadinha ali no Investigações Sud, vamos ver o que a gente encontra sobre o Millennial Star. E aí a gente vê ali, ó, Latter-day Saints Millennial Star. Então quando você vê alguma coisa Latter-day Saints Millennial Star ou Millennial Star, sabe que é a mesma publicação. Só uma abreviação do nome. Na Investigações Sud eles têm alguns enxertos do Millennial Star. Por exemplo, do volume 23, página 720, é uma menção de que Joseph Smith bebeu cerveja lá em junho de 1844. Cara, é o ano que ele morreu. Aliás, é o mês que ele morreu, não é? Joseph está dizendo assim: então fui para John P. Greene e paguei a ele e a outro irmão $200. Bebi um copo de cerveja no Mosers, fui chamado com o William Clayton, tal. Então, é aí a parte onde ele cita que ele bebeu um copo de cerveja. Eu fui lá no site oficial procurar a versão do Millennial Star para ver exatamente essa página, encontrei, tá lá, direitinho, escrito assim. E não é site fake, tá? Se você for lá no site oficial da igreja, ele vai te direcionar para o arquive.com, onde você consegue acessar o PDF dessas páginas desses documentos antigos, tá? Então, se você quer mostrar essa informação para membro, ele fala, eu não sei de onde isso vem, dá tranquilamente para ir no site oficial da igreja, acha o link, encontra essa página aí onde eu falei, vamos ver, né? Millennial Star, volume 23, página 720, você vai encontrar ali. Também tem a lupa, né? Dá para você colocar ali, por exemplo, tipo Mosers, daí você vai encontrar ali que ele bebeu um copo de cerveja no Mosers. E eu até tirei uma cópia dessas páginas, né, desses documentos originais. Outra versão, por exemplo, Millennial Star, volume 21, página 283, né, vamos ver, eu não tenho a data de quando foi isso, mas, né, foi antes de 1844, né? Esse é o volume 21, aquele era o volume 24. Vamos ver o que ele diz aqui. Foi-me relatado que alguns dos irmãos tinham bebido uísque nesse dia, em violação à palavra de sabedoria. Eu chamei os irmãos e investiguei o caso, e estava convencido de que nenhum mal havia sido feito, e deixei-lhes alguns $, com instruções para encherem a garrafa
para estimulá-los por causa da fadiga da viagem sem dormir. Muito, muito confusa essa publicação. Também fui lá no site, procurei, e é realmente isso que está acontecendo ali. Ele foi investigar se alguém estava bebendo uísque, que era, ele está falando, em violação à palavra de sabedoria. Então, não pode uísque. Mas daí ele viu que estava tudo certo, então, já que estava tudo certo, ele deu um dinheiro para eles encherem a garrafa. Tá, então encherem a garrafa não está dizendo do quê, mas água não vai estimular eles por causa da fadiga da viagem sem dormir. Né? O que me leva a entender, né, que eles foram encher a garrafa de vinho alcoólico. Mas daí isso daí já é a interpretação do Ozzy. Olha só, aqui na Investigações Sud eles estão falando também sobre algumas alterações na história da igreja. Né? Então o livro História da Igreja, por exemplo, ali de 27 de junho de 1844, o que aconteceu? Morte de Joseph Smith. Né? E quem estava citando? Willard Richards. Então, da onde foi coletada essa informação? Aliás, né, História da Igreja. Quem fez? B.H. Roberts. Então, o B.H. Roberts ele coletou informações de todos os lugares, publicações antigas da igreja, para poder montar o História da Igreja. Então, sou B.H. Roberts. Quero agora citar sobre a morte de Joseph. Onde que eu vou procurar? Nas publicações de época. Então, chegou lá, B.H. Roberts pegou as informações produzidas pelo Willard Richards, que foram publicadas aonde? No Millennial Star, né, volume 24, página 471, onde, né, o Willard Richards está citando o que aconteceu lá, o que ele viu, o que ele ouviu sobre essa situação da morte de Joseph. Então o que a Investigações Sud está dizendo, foi feita alteração. O B.H. Roberts pegou uma informação, colocou na História da Igreja, mas não era assim que estava publicado no Millennial Star, a fonte onde ele conseguiu aquela informação. Como que estava publicado? Estava dizendo assim, o Dr. Richards estava doente. Quando Joseph disse, irmão Markham, vá e consiga para o médico um cachimbo e tabaco para melhorar seu estômago. E Markham saiu de perto deles. Ele pegou o cachimbo e o tabaco e estava retornando para a prisão. Olha só, então o que é? Joseph Smith estava dizendo que era para pegar o tabaco e o cachimbo para poder ajudar no estômago. Quando era isso? 1844, logo quando Joseph estava falecendo ali, né, sendo morto, em junho, já tinha a palavra de sabedoria, e o tabaco era proibido. Como que o profeta está incentivando? Mesmo que isso, né, vamos dizer assim, que ele possa ligar, era para melhorar o estômago, não estava certo, né? Estava na palavra de sabedoria, e as pessoas podiam ser excomungadas da igreja por quebrar a palavra de sabedoria, o profeta estava incentivando. B.H. Roberts queria isso no History of the Church? Não. Né? Então ele pula essa parte. Todas essas páginas, tá? Essa daí foi aonde? Foi no Millennial Star, volume 24, página 471, tá? Todos esses eu tô verificando, página original, vocês podem ir lá ver também, né? Pra eu não falar besteira aqui, né? A gente tenta ao máximo falar besteira. Se a gente falar alguma besteira, a gente corrige depois, né? Por isso a gente tenta fazer uma pesquisa para não deixar nenhuma informação falsa a passar. Outra publicação do Millennial Star, agora no volume 27, olha, então mais para frente, né? Página 657, vamos ver o que aconteceu. A mãe de Joseph Smith, que era Lucy, ela escreveu aquele livro que a gente já falou, né? A gente já falou no episódio justo, o episódio que a gente falou sobre a Lucy, aquele livro Biographical Sketches of Joseph Smith. Foi publicado lá pelo Orson Pratt, 1853, Brigham Young não gostou, não tinha aprovado, mandou recolher, tacar fogo, né? Tá. Então, Orson Pratt tinha publicado isso em 1853 na Inglaterra. Só que lá em 1865, Brigham Young não gostou desse livro e resolveu o quê? Pedir que ele fosse recolhido e destruído, de forma que nenhuma cópia deve ser deixada. E é isso aí mesmo, ó. Tô vendo aqui na página original, ele tá falando, a gente vai usar aqui a força da Grã-Bretanha, né, a força legal da Inglaterra para poder recolher esse material. Então, digam assim, né, tipo, esse material não é autorizado, né, a gente precisa recolher. Então, eles usaram todas as forças que eles podiam para recolher esse material, tá dizendo aqui, de forma que nenhuma cópia restasse. Ele tá dizendo, por que nós queremos destruir esse livro? A explicação dele é que
porque acreditamos que algumas dessas alegações, statements, porque algumas dessas informações publicadas sejam falsas. Nós poderíamos citar cada uma delas aqui, mas não faremos. Conveniente, né? Conveniente. Porque se uma informação falsa foi publicada, né, e o livro já foi disponibilizado, né, além de recolher, não era bom também citar, isso aqui é falso, isso aqui é falso, para que a gente possa saber o que era falso, né, para a gente poder pelo menos contestar o que a igreja acha que é falso, né? É complicado. Então ele diz ali, né, a gente poderia citar as coisas, né, que a gente acha que é falso, mas não o faremos. Ele diz, é suficiente dizer que a história não é confiável, contém erros e histórias falsas. Outro ponto que a Investigações Sud também levanta de publicações aí do Millennial Star é lá no comecinho, então voltando no tempo, em 1842, lembra? Comecinho, ele começou em 1840, né? Então 1842, lá no volume 3 do Millennial Star, na página 53, ele fala sobre Joseph Smith, tá afirmando que o nome do anjo era Nephi. E a gente já citou isso aqui. E realmente, fui lá na internet, peguei a página original, né, tá dizendo ali, né, quando Joseph Smith, em primeira pessoa, né, tá dizendo, então não sei quem foi o escriba aqui, mas tá dizendo, primeiro, né, eu vi, né, um anjo, tava no quarto, ele me chamou pelo nome e falou comigo e tal, que era um mensageiro de Deus e que seu nome era Nephi, foi publicado ali. Aí, na própria edição, tem um X do lado do nome Nephi, e está escrito Moroni, né? E daí embaixo, no rodapé da página, está dizendo ali, evidentemente, tá bem ruim a leitura, tá? Foi escrito à mão, evidentemente, dá para ver na seção não sei o que lá, do Elders Journal, volume 1, página 43, que o nome deveria ser Moroni. Quem fez essa anotação? Não sei. Talvez B.H. Roberts, talvez anteriormente, não sei. Eu acho que o B.H. Roberts nem faria isso, cara. Fazer anotação em documento original, oficial, eu acho que ele não escreveria. Muitas das informações que o Millennial Star coletava para publicar podia vir do Times and Seasons, né, que era o jornal da época. O Deseret News ainda não existia nessa época, né, 1840. Deseret News começou em 1850, já em Utah. Então nessa época, se eu não me engano, já tinha o Times and Seasons. Então era publicado no Times and Seasons, e daí o Millennial Star também copiava informação. Se eu não me engano, essa informação aí do anjo se chamar Nephi foi publicado como Nephi no Times and Seasons, e depois foi copiado no Millennial Star como Nephi também. Eles estão dizendo, não, porque foi um erro, né? Acabou que o erro aconteceu no Times and Seasons e depois só foi copiado no Millennial Star também. Cara, isso passa por edição, né? Então teve o editor do Millennial Star, ele não conseguiu ver. Teve o editor do Times and Seasons, também não conseguiu ver. Né? Sei lá quantos membros viram isso até ser corrigido. Tem alguma errata mostrando, lá na publicação tal a gente falou que era Nephi, mas na verdade era Moroni? Não tem. Então a gente fica aí com essa questão. Eu só precisaria ver então no Elders Journal volume 1 se lá cita Moroni e se esse nome Moroni é citado, né, cronologicamente antes desse Millennial Star aqui. Mas mesmo assim fica, né, o pontinho de interrogação aí de quão confusa, quão mal contada é essa história da igreja aí na época. Bom, é isso aqui que eu consegui coletar, né, sobre o Millennial Star. Então sim, publicação oficial da igreja, tá no site oficial da igreja. Quer pegar uma cópia dos PDFs, né, eles tiraram, digamos assim, fotocópias das páginas, tá lá. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.